Antes que qualquer cardiologista falasse em nervo vago ou em variabilidade cardíaca, mulheres simples das margens dos grandes rios já sabiam de um gesto que devolvia o sono profundo às pessoas exauridas. Faça isto por 9 minutos antes do entardecer cair por completo. Esse gesto recalibra o termostato silencioso do seu corpo. Hoje, médicos integrativos chamam o efeito de imersão termorreguladora, e os primeiros estudos sérios estão começando a mostrar números que impressionam. Esta tarde, exatamente esta, você vai despertar esse mecanismo dentro de si. Mas antes que eu te ensine o protocolo das 3 fases, fica até o fim, porque se você sair antes da terceira fase, vai perder o detalhe que muda tudo, o detalhe que separa quem sente o efeito real de quem só toma um banho a mais. Pega um copo de água, senta confortável e me acompanha. Aqui está o que está acontecendo no seu corpo agora, neste exato momento em que você me ouve. Toda noite, quando você fecha os olhos para dormir, seu sistema nervoso deveria descer suavemente para um estado de profunda regulação. Deveria. A maioria das pessoas, no entanto, não desce. Ele fica travado lá em cima, em estado de vigilância, como se ainda estivesse esperando algo que não chega. O resultado é aquele cansaço que não passa por mais que você durma, aquela rigidez constante nos ombros que virou paisagem na sua vida, aquela irritação curta como o pavio molhado que estoura por motivo nenhum. Você acorda já cansado, atravessa o dia em piloto automático. Chega ao fim da tarde com o corpo carregando uma tensão que nem sabe onde colocar. E então repete tudo no dia seguinte. Seu corpo está pedindo socorro de um jeito tão silencioso que você aprendeu a chamar isso de normal. Mas existe outra possibilidade. Existe uma janela específica do dia em que seu sistema nervoso está pronto para soltar tudo isso, se você souber convidá-lo. Essa janela é o entardecer. E o convite é feito com água em uma temperatura específica, em uma duração específica, com uma respiração específica acompanhando. Água morna não é luxo, é remédio esquecido. Repita isso para si mesmo. Água morna não é luxo, é remédio esquecido. As mulheres das margens dos grandes rios sabiam disso há gerações. Elas não tinham livros nem laboratórios. Tinham observação, mãos firmes e uma transmissão silenciosa que ia de mãe para filha, de avó para neta, sem nunca ser escrita em lugar nenhum. E ainda assim funcionava. Funcionava tão bem que hoje, quando pesquisadores foram às planícies fluviais medir o que aquelas mulheres faziam, encontraram resultados que custaram a acreditar. Você vai entender por quê em poucos minutos. Mas primeiro, antes que eu siga, faz uma coisa por mim. Se você sente que essa mensagem chegou no momento certo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Aqui só compartilho protocolos antigos que a vida apressada esqueceu e que a ciência cuidadosa está, devagar, devolvendo. Seu apoio mantém esse trabalho vivo. E se o final da sua tarde se tornasse a janela mais poderosa de regulação nervosa do seu dia inteiro? Pensa comigo por um instante. E se 15 minutos com água em uma temperatura específica, executados na hora certa, pudessem disparar dentro de você a mesma cascata bioquímica que mulheres de comunidades ribeirinhas usavam, há gerações, para devolver firmeza às mães recém-paridas, às pessoas em luto, aos corpos esgotados pela colheita longa? Não estou falando de um banho qualquer. Não estou falando de mergulhar numa banheira fervente até a pele ficar vermelha. Estou falando de algo muito mais sutil, muito mais inteligente e, por isso, muito mais poderoso. Porque o que os antigos descobriram e o que a medicina hidrológica moderna está confirmando agora é que o corpo humano não responde à intensidade. Ele responde ao sinal correto. Sinal errado, mesmo forte, não regula nada. Sinal certo, mesmo suave, reorganiza tudo. E quase todas as pessoas, quase todas mesmo, estão tomando banho da forma errada para o sistema nervoso. Tomam quente demais, ou frio demais, ou rápido demais, ou na hora errada do dia. Saem do banho mais agitadas do que entraram e nem percebem. Pesquisadores em medicina hidrológica vêm documentando há décadas um fenômeno que eles batizaram de resposta termorregulatória diferida. O nome é técnico, mas a ideia é simples. Quando o corpo é submetido a uma imersão parcial, em água morna, dentro de uma janela controlada de tempo, alguma coisa acontece em cascata. O sistema parasimpático,
Aquele ramo do sistema nervoso, que é responsável pelo descanso e pela recuperação, assume o comando. Pensa no seu nervo vago como um rio interno. Imagina que esse rio estava represado, há meses ou anos, por uma barragem invisível feita de estresse acumulado. Trânsito, contas, preocupações, notícias ruins. Tudo isso foi empilhando uma pedra em cima da outra dentro de você. A imersão correta abre a comporta. A água não cura nada por mágica. A água só dá ao seu corpo o sinal específico que ele estava esperando para finalmente se soltar. Cardiologistas integrativos hoje conseguem mostrar isso em monitoramento contínuo. Eles colocam o aparelho no peito da pessoa, medem antes, durante e depois do protocolo e veem a variabilidade cardíaca, que é um dos marcadores mais respeitados de saúde do sistema nervoso, disparar para cima depois da imersão. Não em poucas horas, em minutos. E o que mais impressiona não é nem o pico, é o platô, porque o efeito não some quando você sai da água. Ele segue contigo, atravessa a noite inteira, segura a qualidade do seu sono. Você dorme dentro de outro corpo. E os antigos já sabiam disso, sem aparelho nenhum no peito. Você está prestes a entender exatamente como. Em comunidades ribeirinhas espalhadas pelas grandes planícies fluviais do interior, as parteiras tradicionais transmitiam, de mãe para filha, um saber que elas chamavam, em voz baixa, de fio quente da água. Não era uma técnica formal. Não tinha nome científico. Não estava em livro nenhum. Era um gesto. Um gesto que essas mulheres ofereciam para quem chegava à beira do colapso. Para a mãe que tinha acabado de parir e não conseguia mais fechar os olhos. Para a viúva recente que andava de um lado para o outro do casebre, como se procurasse alguma coisa que não voltaria. Para o trabalhador que tinha colhido durante semanas seguidas e chegava em casa carregando os ombros como se fossem feitos de pedra. Para essas pessoas, a parteira não dava remédio. Não receitava chá. Pegava um recipiente fundo, esquentava na água em fogo lento até alcançar uma temperatura específica que ela testava com o dorso da mão e dizia uma frase simples enquanto preparava tudo: "Vou te devolver o teu corpo a ti mesmo." Era isso. Não tinha cerimônia. Não tinha discurso. Tinha presença. Tinha a água. Tinha a respiração lenta. Tinha o silêncio de quem entendia que algumas coisas não se curam com palavras, se curam com o sinal correto enviado ao corpo. E aquela frase, devolver o corpo a si mesmo, era o coração do gesto. Porque a parteira sabia, mesmo sem nunca ter aberto um livro de fisiologia, que a pessoa exausta não estava habitando o próprio corpo. Estava em algum lugar à frente ou atrás, ou acima dele, vigilante, sempre esperando o próximo golpe. O fio quente da água trazia a pessoa de volta. Devagar, pelos pés, subindo. Quando pesquisadores hidrologistas, há alguns anos, foram a campo documentar essa prática, eles foram esperando encontrar uma curiosidade folclórica, talvez um efeito placebo bonitinho. O que encontraram, mediram e voltaram a medir foi outra coisa. Foi uma resposta corporal mensurável. Marcadores de estresse caíam em padrão consistente. A frequência respiratória diminuía sozinha, sem ninguém pedindo. A temperatura das extremidades subia, sinal claro de que a circulação estava se reorganizando. Os pesquisadores ficaram em silêncio diante das medições. Aquelas mulheres, sem nunca terem ouvido falar em sistema parasimpático ou em vias aferentes do nervo vago, tinham construído, por observação pura ao longo de gerações, um protocolo termorregulador limpo, eficaz, repetível. O que elas intuíam, a ciência confirmou. E o que torna isso ainda mais bonito é que o gesto sempre foi simples demais para ser caro. Sempre foi acessível demais para virar mercadoria. Talvez seja por isso que ele quase desapareceu. As coisas simples nas últimas décadas foram empurradas para fora do mapa, substituídas por soluções complicadas que nem sempre funcionam. O fio quente da água ficou para trás, esperando alguém parar, ouvir e lembrar. Você está lembrando agora. A tradição ribeirinha, transmitida em silêncio através de gerações de mulheres que nunca buscaram crédito por aquilo que sabiam, conhecia 3 regras que nunca eram quebradas. 3 regras silenciosas, simples na aparência, mas com uma precisão que hoje a ciência mede com instrumentos finos. A primeira regra era a temperatura.
A água tinha que estar morna, confortavelmente acima da temperatura da pele, mas nunca quente a ponto de incomodar. Uma temperatura que recebesse o pé como uma mão que aperta de leve, não como uma mão que machuca. A parteira testava com o dorso da própria mão antes de oferecer o recipiente, e se a água estivesse forte demais, ela esperava. Esperava o tempo que fosse preciso. A segunda regra era a janela do dia. O fio quente nunca era oferecido pela manhã, nunca ao meio-dia. Era reservado para o entardecer, aquele momento em que a luz começa a baixar e o corpo, naturalmente, está se preparando para descansar. A parteira sabia, sem ter palavras técnicas para isso, que existe um ritmo interno em todos nós que responde de forma diferente em cada hora do dia. Se você dá ao corpo o sinal de relaxamento na hora errada, ele se confunde. Se você dá na hora certa, ele se entrega. A terceira regra era a respiração. Lenta, acompanhando o calor que subia pela pele dos pés, pelas panturrilhas e ia se espalhando devagar pelo resto do corpo. A pessoa não precisava forçar nada. Só precisava respirar mais devagar do que respirava antes. E se distrair, a parteira pousava a mão no ombro e a respiração voltava ao ritmo certo, sem palavra alguma. Cada uma dessas três regras tem hoje uma explicação fisiológica precisa. E essa convergência entre o saber antigo e a medição moderna é uma das coisas mais bonitas que já vi na minha pesquisa. A temperatura morna ativa receptores específicos da pele, conhecidos como receptores térmicos de baixa intensidade, que enviam sinal para o tronco cerebral sem disparar nenhuma resposta de alarme. Já a água muito quente faz o oposto. Engana o sistema nervoso, dispara um leve estresse e o efeito de regulação é perdido. A janela do entardecer alinha o protocolo com o ritmo circadiano, aquele relógio interno que organiza todos os hormônios do seu corpo ao longo de 24 horas. Quando você executa o gesto na hora em que o cortisol está naturalmente caindo e a melatonina começando a subir, você está empurrando uma porta que já estava entreaberta. Quando você faz isso de manhã, está empurrando uma porta trancada. A respiração lenta amplifica o sinal vagal, fazendo o nervo vago, esse rio interno do qual já te falei, mandar uma mensagem ainda mais forte para o coração e para os órgãos digestivos. Tudo se acalma em conjunto. Três regras antigas, três explicações modernas. Um único gesto. Agora, depois que você entendeu por que isto funciona, você está pronto para receber o protocolo das três fases. E a primeira delas começa com algo que provavelmente já está na sua casa. Aqui está exatamente como você executa, do começo ao fim, sem pular nada. Fase 1. Preparação. Você vai precisar de um recipiente fundo, qualquer um que caiba seus 2 pés inteiros, até a altura da panturrilha. Pode ser uma bacia funda, pode ser um balde largo, pode ser uma tina pequena. O recipiente em si não importa. O que importa é a profundidade, porque a água precisa cobrir a panturrilha, não só o tornozelo. Esse detalhe é central, e te explico daqui a pouco por que ele faz tanta diferença. Esquente a água até ela ficar confortavelmente acima da temperatura da pele. Sem pressa, sem termômetro. Você testa com o dorso da mão, exatamente como faziam as parteiras das margens dos rios. Se ao tocar a sua mão você pensa, está agradável, está pronta. Se você pensa, está forte, espera esfriar. Se você pensa, está fraca, esquenta um pouco mais. Seu corpo é um instrumento muito mais preciso do que você imagina. Confia nele. Sente-se em uma cadeira firme, com as costas apoiadas, em um lugar silencioso da sua casa. Pode ser perto de uma janela aberta, se o final de tarde estiver agradável, pode ser na cozinha, pode ser no canto mais tranquilo do seu quarto. Coloque o recipiente no chão, à sua frente. Mergulhe os pés inteiros, devagar, deixando a água subir até cobrir bem a panturrilha. Feche os olhos. Não faça nada por alguns instantes. Só sinta o calor entrando pela sola, subindo pelo tornozelo, envolvendo a perna. Esse primeiro contato é importante. É o seu corpo reconhecendo o sinal e perguntando em silêncio se pode confiar. Você responde com presença. Está aqui. Está seguro. Pode soltar. Fase 2. A respiração de acompanhamento. Aqui é onde a maioria das pessoas faz tudo errado
e por isso não sente quase nada. Elas mergulham os pés, ficam olhando o telefone, deixam a mente correr para os problemas do dia, e a água, sozinha, não consegue fazer o trabalho. A água precisa de uma respiração lenta acompanhando, porque é a respiração lenta que envia o segundo sinal, o que confirma ao sistema nervoso que agora é hora de soltar. Inspire pelo nariz contando até 3, lentamente. 1, 2, 3. Sinta o ar entrar suave, sem forçar, sem encher os pulmões até o limite. Segure por 3 contagens, sem prender com força, só deixando o ar parado dentro de você por um instante. 1, 2, 3. Depois, expire pela boca contando até 6, devagar, como se estivesse soprando uma vela que está longe, sem apagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o ciclo. Inspira em 3, segura em 3, solta em 6. Esse ritmo, em que a expiração é o dobro da inspiração, é o que conversa diretamente com o ramo do sistema nervoso que cuida do seu descanso. Faça esse ciclo sem contar nos dedos, sem se cobrar a perfeição. Apenas mantenha a respiração mais lenta e mais longa do que era antes. E continue assim, em silêncio, com os pés na água, por 9 minutos. Mas a fase 3, a próxima, é a que muda tudo. E é exatamente aí que quase todo mundo erra. A fase 3 se chama, no que ensino, transição seca. E o nome importa, porque essa fase não é uma etapa decorativa, não é um detalhe simbólico para fechar com elegância. É o momento em que o efeito de tudo o que veio antes se consolida dentro do seu corpo, ou se perde por completo. Depois dos 9 minutos com os pés mergulhados, você não vai se levantar. Não vai correr para fazer outra coisa. Não vai pegar o telefone. O que você vai fazer é, devagar, retirar os pés da água, sem pressa, sem barulho. E aqui vem o detalhe mais importante. Antes mesmo de tirar, deixe um pano de algodão grosso já preparado ao seu lado. Pode ser uma toalha de algodão simples, pode ser um pano de banho, qualquer tecido que seja absorvente e respirável. Pegue esse pano e envolva os pés cuidadosamente, um de cada vez, sem esfregar. Apenas envolver, como se você estivesse cobrindo os pés com um agasalho gentil. Permaneça sentado, exatamente onde está, com os pés envolvidos no pano, pelos próximos 3 minutos. Esses 3 minutos finais são, fisiologicamente, o coração do protocolo inteiro. Te explico por quê. Quando você está com os pés na água, seu corpo está recebendo o sinal de calor e começando a se reorganizar internamente. O sistema parasimpático começa a assumir o comando. A frequência cardíaca começa a baixar. Os vasos sanguíneos das extremidades se dilatam suavemente. Mas a tomada de comando completa não acontece dentro da água. Acontece logo depois. Acontece exatamente nesses 3 minutos em que o corpo, ainda morno, ainda envolvido no calor residual do pano de algodão, processa o sinal e o aprofunda. Se você se levanta correndo, se já vai falar com alguém, se acende uma tela na frente do rosto, você interrompe esse aprofundamento. O efeito que estava prestes a se consolidar simplesmente desaparece, e tudo o que sobra é a sensação morna passageira de ter colocado os pés na água. Foi por isso que as mulheres ribeirinhas, na sabedoria delas, ensinavam uma frase que sintetizava esse momento: esperar o calor virar para dentro. Não eram palavras técnicas, era uma descrição perfeita do que acontece. O calor que entrou pela pele agora precisa virar, mudar de direção e descer para dentro do corpo, onde vai fazer o trabalho real, regulando o coração, acalmando o estômago, soltando os ombros sem que você perceba. A ciência moderna, ao medir esse intervalo com aparelhos contínuos, vê exatamente isso acontecer. A variabilidade cardíaca, que dentro da água começou a subir, atinge o pico justamente nesses 3 minutos finais. É o momento em que o corpo absorve, e não apenas recebe. Por isso, eu te peço com seriedade. Tenha o pano pronto. Não deixe para improvisar depois. Coloque o pano dobrado ao lado da cadeira antes mesmo de mergulhar os pés. Pega um agora, deixa ali do teu lado, separado, esperando. Esse pequeno gesto de preparar o pano antes é, talvez,
o gesto mais inteligente do protocolo inteiro, porque ele garante que você não vai perder a fase mais importante. E ainda há um último elemento, quase nunca mencionado, que pode amplificar tudo isso. Você está prestes a descobrir. Se 9 minutos parecerem longos demais para você no início, não force. Comece com 6 minutos. E depois de 2 ou 3 dias, suba para 7. Mais 2 dias vai para 8. Em pouco mais de uma semana, você está nos 9 minutos com tranquilidade, sem nenhum esforço, sem nenhum tédio, porque seu corpo já está pedindo aquele tempo. Constância vence intensidade, sempre. Vale mais executar o protocolo todos os dias por 6 minutos do que executar uma vez por semana por 20 minutos. Sempre. Isso vale para todo cuidado verdadeiro com o corpo. O corpo não responde a heroísmos pontuais. Ele responde à repetição gentil, sem drama, sem cobrança. E aqui está o elemento que quase todo mundo deixa passar, mesmo entre as pessoas que conhecem o protocolo. As parteiras das margens dos rios, antes mesmo de aquecer a água, antes mesmo de pegar o recipiente, pronunciavam em voz baixa uma frase de devolução do corpo. Não era prece, não era oração, não tinha religião. Era uma declaração silenciosa, dirigida ao próprio corpo da pessoa que ia receber o gesto. Vou te devolver o teu corpo a ti mesma. Estou aqui contigo. Pode soltar agora. Frases simples, mas pronunciadas com presença real. E o efeito daquela frase, hoje, a neurociência consegue explicar com precisão. Quando você verbaliza, mesmo em voz baixa, uma intenção dirigida ao próprio corpo, antes de uma prática corporal, você ativa circuitos atencionais específicos no córtex pré-frontal. Esses circuitos amplificam, em cascata, a resposta corporal subsequente. Os pesquisadores dão a isso o nome de ancoragem psicofisiológica. A palavra é técnica, mas o gesto é antiquíssimo. É o gesto de avisar ao corpo, de antemão, o que está prestes a acontecer. É o gesto de fazer um pacto silencioso com a sua própria fisiologia. Antes de mergulhar os pés, então, eu te peço que você diga, em voz baixa, uma frase própria, dirigida ao seu corpo. Pode ser exatamente o que as parteiras diziam. Pode ser algo seu. Algo como: agora estou devolvendo meu corpo ao ritmo dele. Ou: este é o tempo de soltar tudo o que carreguei hoje. Ou, simplesmente, eu te ouço, agora vou cuidar de ti. Não importa a literalidade da frase. Importa que ela seja dirigida ao seu próprio corpo, em voz audível, com presença real. Sem pressa. Olhando para a água, ou para os próprios pés, ou para o pano dobrado ao lado da cadeira. Esse pequeno gesto, que dura 5 segundos, transforma o protocolo inteiro de um procedimento técnico em um ato de cuidado consigo. E é justamente quando o corpo se sente cuidado que ele permite ser regulado. Pense por um momento, quando foi a última vez que você falou com seu corpo de forma gentil, em voz alta, dirigindo as palavras a ele e não a outra pessoa. Talvez nunca. E é por isso que o seu sistema nervoso está esquecido de como confiar. Ancoragem antes do calor. Lembre dessa expressão. Ela vai virar a chave que liga todo o protocolo. A frase primeiro, depois a água, depois a respiração, depois o pano. Deixa eu te dar agora um cronograma honesto do que esperar. Sem promessas exageradas, sem prazo mágico, só o que praticantes reais têm relatado e o que pesquisadores têm conseguido medir em estudos sérios. Tardes 1 a 3. Você vai notar uma coisa logo na primeira ou na segunda noite. O sono fica mais denso, mais pesado, no sentido bom. Daqueles em que você acorda na mesma posição em que dormiu e tem aquela sensação rara de não ter sonhado nada, de ter mergulhado fundo. Isso é sinal de que você passou mais tempo nas fases mais profundas do sono, exatamente as fases em que o corpo executa o trabalho real de recuperação. Para muita gente, essa primeira mudança é tão clara que vira o motivo de continuar. Primeira semana. Aqui começa o que eu acho mais bonito de observar. A rigidez nos ombros, aquela tensão que virou paisagem na sua vida, começa a soltar sem que você perceba o momento exato. Você passa pela cozinha, ouve uma música no rádio, está conversando com alguém e de repente percebe que os ombros estão mais soltos. Não houve esforço para soltar. O corpo, que estava recebendo o sinal de regulação dia após dia, simplesmente foi descendo da posição de defesa em que estava travado.
Da segunda à quarta semana, os efeitos começam a aparecer em camadas mais sutis. O humor fica mais estável. Você ainda fica triste quando há motivo para ficar triste. Ainda fica irritado quando há motivo real para se irritar. Mas a oscilação rápida e injustificada, aquela que nascia do nada e durava o dia inteiro, começa a perder força. A paciência fica mais longa. Você não estoura por motivo pequeno. Não porque você está se controlando, mas porque o seu sistema nervoso está descansado de verdade. E um sistema nervoso descansado não estoura por bobagem. A partir do segundo mês, se você acompanha exames de rotina com seu médico, é provável que comece a notar mudanças em alguns marcadores. Praticantes que monitoram exames de inflamação têm relatado pequenas melhorias progressivas, especialmente quando a prática é combinada com sono regular e alimentação minimamente cuidada. Isso não é mágica. Não é cura milagrosa. É fisiologia mensurável disparada por regulação térmica diária, alinhada com o ritmo natural do seu corpo. Mas tem uma coisa que talvez seja a mais surpreendente para quem começa. As pessoas próximas notam antes de você. O parceiro, o amigo de longa data, o filho adolescente, alguém comenta que você está com a cara mais aberta, que está mais presente nas conversas, que está mais leve. Você muitas vezes nem percebeu o quanto estava carregando, até alguém ao seu lado dizer que você está diferente. E esse comentário, vindo de fora, é uma das confirmações mais limpas de que o protocolo está fazendo o que precisa fazer. Mas existe um momento exato, dentro desse processo, em que algo específico acontece dentro de você. Um momento que praticantes mais atentos conseguem identificar e que pesquisadores mediram com precisão. Você está prestes a descobrir qual é. Lembra do fio quente da água que mencionei desde o começo? Aqui está exatamente quando ele atinge o pico dentro de você. Cerca de 40 minutos depois que você termina a fase 3, depois que você desenvolve o pano dos pés e segue com sua tarde, alguma coisa acontece silenciosamente dentro do seu corpo. A resposta vagal, que tinha começado a subir durante a imersão e se aprofundado na transição seca, entra em platô elevado. E esse platô não dura 5 minutos, não dura 1 hora, dura horas. Cardiologistas integrativos que monitoram pacientes em estudo contínuo conseguem ver isso no traçado do aparelho. Fica visível. A linha sobe, estabiliza em um patamar saudável e permanece ali, segurando o corpo daquele jeito sereno por boa parte do final da tarde e da noite. É esse platô que faz o trabalho de longo prazo. Não é a imersão em si. Não é a respiração em si. É o platô que vem depois e que carrega seu corpo até a hora de dormir, já em estado de profunda regulação. Você entra na sua noite dentro de outro corpo. E porque você entra na noite com o sistema nervoso já regulado, o sono inteiro herda essa qualidade. As primeiras fases do sono, aquelas em que tradicionalmente o corpo se reorganiza em níveis mais profundos, ganham mais tempo e mais densidade. Você passa mais tempo lá embaixo, no fundo do sono, exatamente onde precisava estar. E acorda diferente. Não é uma diferença escandalosa. Não é o tipo de coisa que se transforma em manchete. É uma diferença discreta, contínua, que vai se acumulando dia após dia. E quando você olha para trás, depois de algumas semanas, percebe que se afastou bastante daquela versão exausta de si mesmo que começou o protocolo. As mulheres das margens dos rios estavam certas. Sempre estiveram. Elas não tinham aparelhos, não tinham gráficos, não tinham os termos que hoje a medicina usa para nomear o que viam acontecer. Mas elas viam. Viam a recém-parida que tinha chegado em colapso voltar a sorrir devagar nas semanas seguintes. Viam o trabalhador esgotado conseguir dormir uma noite inteira pela primeira vez em meses. Viam a viúva, depois de algumas semanas de fio quente todas as tardes, conseguir caminhar pela casa sem aquele peso invisível nos ombros. A ciência apenas explicou, com instrumentos finos, o porquê daquilo tudo funcionar. E o porquê é simples. O corpo humano, quando recebe o sinal correto na hora correta, sabe exatamente o que fazer consigo mesmo. Ele não precisa que a gente intervenha demais. Ele precisa que a gente lembre dos sinais antigos que sempre funcionaram e que devolvamos esses sinais com paciência, dia após dia. O resto, o corpo faz sozinho.
Os antigos estavam certos. A ciência apenas explicou o porquê. Repete isso para si, devagar. Os antigos estavam certos. A ciência apenas explicou o porquê. Então, aqui está o seu desafio para esta tarde, e eu falo sério, não deixa para amanhã. Tente o protocolo, hoje mesmo, antes do sol baixar de vez. Pega um recipiente fundo na sua cozinha, qualquer um que tenha em casa. Esquenta a água até a temperatura ficar agradável ao toque do dorso da sua mão. Deixa um pano de algodão dobrado ao seu lado, separado, esperando. Senta numa cadeira firme em algum canto silencioso. E antes de mergulhar os pés, pronuncia em voz baixa sua frase de devolução. Pode ser a frase das parteiras: vou te devolver o teu corpo a ti mesmo. Pode ser uma frase tua, escolhida agora. Não importa. Importa que você diga, em voz audível, devagar. Depois mergulha os pés inteiros, cobre bem a panturrilha. Fecha os olhos, faz a respiração lenta, 3 contagens entrando, 3 contagens segurando, 6 contagens saindo, durante 9 minutos. Retira os pés sem pressa, envolve no pano, fica sentado em silêncio mais 3 minutos. E então, perceba. Perceba mesmo como você se sente quando a noite cair, como você se sente ao deitar, como você se sente amanhã ao acordar. Não me responda agora. Responda amanhã. Porque agora eu te peço uma coisa, e te peço com seriedade. Escreve nos comentários a palavra comecei. Só isso. Comecei, compromete-te publicamente, aqui, agora, antes de fechar este vídeo. Estudos sobre formação de hábito mostram, de forma muito consistente, que o compromisso visível à comunidade aumenta enormemente a aderência a uma prática nova. É como se, ao escrever ali em público, você tirasse o gesto da intenção privada e o colocasse no mundo. E o mundo, depois disso, te ajuda a manter. Você não está sozinho nisso. Tem outras pessoas agora mesmo ouvindo este vídeo. Algumas delas vão escrever "comecei nos próximos minutos". Você vai escrever também, e vão se reconhecer, mesmo sem saberem o nome um do outro. Esta prática muda vidas, mas só quando feita com constância. Não em algum futuro vago. Não daqui a uns dias quando der tempo. Esta tarde mesmo, começando agora. Seus pés vão entrar na água em alguma hora dos próximos 90 minutos. E a partir daí, dia após dia, seu corpo vai começar a se reconstruir em camadas que você nem imagina ainda. Em poucas semanas, a versão exausta de si mesmo que está aqui me ouvindo agora vai parecer distante. E em poucos meses, quando você olhar para trás, vai sorrir lembrando do dia em que decidiu simplesmente escrever a palavra comecei e ir buscar o recipiente na cozinha. Esse vai ser o dia em que tudo virou. E amanhã, volta aqui, conta o que sentiu. Sono mais denso, ombros mais soltos, mente mais limpa. Quero ouvir tua experiência. Mas antes que eu te conte uma última coisa, importante, sobre o que vem amanhã neste canal, há um detalhe que ainda não te disse, e que pode ser exatamente o que faltava para você se decidir. Inscreve-te neste canal antes que eu te conte essa última coisa, porque o que vem aqui, semana após semana, é exatamente isso. Protocolos antigos que a vida apressada deixou cair pelo caminho, e que a ciência cuidadosa está, devagar, devolvendo às mãos das pessoas comuns. Não trato de fórmulas mágicas, não vendo curas milagrosas. Trato apenas de gestos simples, transmitidos por gerações de pessoas que sabiam observar o corpo humano com atenção real, e que hoje encontram confirmação em laboratórios sérios, em estudos publicados, em medições contínuas feitas com instrumentos finos. Tudo o que mulheres das margens dos rios descobriram por séculos de observação silenciosa, hoje podemos medir com precisão. Tudo o que os antigos tateavam pela intuição, hoje conseguimos explicar pelo gráfico. Mas a explicação não substitui o gesto. A explicação só nos devolve a confiança para retomar o gesto. E é isso que estou tentando fazer aqui. Devolver, um por um, esses gestos perdidos, com a explicação ao lado para que você não pense que está perdendo tempo. E com a precisão dos detalhes para que você consiga executar de fato, em casa, sem precisar de equipamento caro nem de profissional ao lado. Amanhã, neste canal, eu vou revelar outro protocolo, igualmente antigo, igualmente acessível,
que comunidades costeiras de pescadores usavam para acordar o corpo sem violência logo nas primeiras horas da manhã. Vou chamar de ritual da brisa antes do trabalho. É uma sequência de movimentos curtíssimos, combinada com um tipo específico de respiração feita ao ar livre, idealmente em direção a um vento ainda fresco do amanhecer. As mulheres e os homens dessas comunidades costeiras, antes de começarem o trabalho duro do dia, faziam essa sequência durante poucos minutos. E pesquisadores que estudam ritmos circadianos descobriram, com surpresa, que aquele gesto antigo está fazendo na fisiologia humana exatamente o oposto do que o fio quente da água faz à tarde. Enquanto o fio quente desce o sistema nervoso para o estado de descanso, o ritual da brisa o eleva, com suavidade, para o estado de ação clara, sem disparar estresse, sem o golpe brusco do despertador, sem a agitação de um café engolido às pressas. Os dois protocolos juntos, executados por uma pessoa comum durante alguns meses, formam o que pesquisadores começaram a chamar de regulação circadiana completa. O dia começa com o sinal certo. O dia termina com o sinal certo. E o corpo, no meio, descansa entre dois pilares estáveis. Você não vai querer perder a explicação completa amanhã, porque é só com os dois protocolos juntos que o efeito se aprofunda. Inscreve-te. Ativa o sininho de notificações para receber o aviso quando o vídeo for publicado. E se por acaso você conhecer alguém na sua vida que está exausto há tempo demais e não sabe mais o que fazer consigo, alguém que dorme mal, que acorda mais cansado do que deita, manda este vídeo. Pode ser a coisa mais útil que você compartilha esta semana. Mas agora, a última coisa que precisa dizer, antes do fechamento. Mas esta tarde, exatamente esta tarde, você ativa dentro de si o fio quente da água. Hoje, não amanhã. Hoje, antes do sol baixar de vez, antes da rotina te engolir de novo, antes que aquela voz interna que sabotou tantas coisas boas comece a inventar motivo para adiar. Pega o recipiente, esquenta a água, separa o pano de algodão, senta na cadeira firme em algum canto silencioso. Pronuncia tua frase de devolução em voz baixa e mergulha os pés. As mulheres das margens dos rios não escreveram livros sobre isto, não fundaram escolas, não cobraram por curso, não ganharam medalha de governo nenhum, não tiveram nome no jornal. Elas passaram o gesto, mão a mão, ano após ano, em silêncio, geração após geração, até que o gesto, devagar, foi se tornando raro e quase desapareceu. Eu te confesso uma coisa, quase desapareceu por inteiro. Foram poucas, muito poucas, as netas e bisnetas que continuaram fazendo, mesmo sem entender direito por que aquela imersão dos pés ao entardecer fazia tanto bem. Algumas faziam por hábito de família, outras por saudade da avó, outras por intuição pura. E foi exatamente nessas últimas pessoas que os pesquisadores tropeçaram quando foram a campo medir o que sobrava daquela tradição. Eles encontraram, em casebres simples, em cozinhas modestas, mulheres já idosas executando o gesto exatamente como o aprenderam na infância, sem saberem que estavam preservando no corpo delas um conhecimento valioso. E o mais bonito, o que me toca a cada vez que penso nisso, é que essas mulheres, ao receberem os pesquisadores, não se gabaram. Não disseram, vejam, eu sei algo importante. Apenas mostraram o gesto, com a calma de quem está mostrando como se cozinha um arroz simples. Agora o gesto chegou a ti. Não veio por acaso. Está aqui, contigo, neste exato momento. E daqui em diante está nas tuas mãos. Pode ser que tu o pratiques esta tarde e mais nenhuma. Pode ser que pratiques 3 dias e desistas. Pode ser que vire parte da tua vida pelos próximos 20 anos. Não sei, ninguém sabe. Mas existe uma chance, real, de que tu ensines este gesto, daqui a um tempo, a alguém que tu ames, e que essa pessoa o ensine a outra, e assim por diante. É assim que esses gestos voltam ao mundo. Não em grandes ondas, em pequenas correntes silenciosas, indo de uma pessoa para outra. O protocolo é simples, a ciência é sólida, a sabedoria viva ainda respira. E talvez tu sejas, sem saber, exatamente a pessoa por quem este gesto vai continuar respirando nos próximos anos. Começa esta tarde. Teu corpo já conhece o caminho. Teu corpo já está esperando. Ele só estava esperando que tu lembrasses dele. E agora tu lembraste. Mas há ainda uma coisa, uma só,
que precisa ser dita antes de tu te levantares para buscar o recipiente. A última coisa, e a mais importante, talvez. Se tu não puder fazer hoje, por qualquer motivo real, se a tua casa está cheia, se chegaste tarde demais, se a água quente acabou, se há uma criança chorando no quarto ao lado, tudo bem, não te puna. Não desista do gesto inteiro só porque o dia de hoje não permitiu. Faz amanhã. Faz depois de amanhã. Faz no primeiro dia em que conseguires um canto silencioso no fim de tarde. O que importa não é o dia exato em que tu começas. O que importa é o gesto não ser perdido. As parteiras das margens dos rios sabiam disso melhor do que ninguém. Elas não cobravam pontualidade ritual, não cobravam disciplina militar, não puniam quem não fazia. Apenas guardavam o gesto vivo, prontas para oferecê-lo no dia em que a pessoa pudesse recebê-lo. E porque elas guardavam e não cobravam, o gesto sobreviveu. A cobrança rígida costuma matar o que pretende preservar. Lembra dessa frase também. A constância gentil é mais forte do que a disciplina dura. Nas semanas em que tu praticares 4 dias em 7, vais sentir mais efeito do que se tentares praticar todos os dias e desistires na primeira falha. Eu insisto neste ponto porque vejo, com muita frequência, pessoas começarem cheias de entusiasmo, falharem em um dia, sentirem culpa e largarem o gesto inteiro. Não façam isso. Falhar um dia não é problema. Largar é. Volta no dia seguinte, sem comentário, sem autocrítica, sem refazer a falha em pensamento. Apenas pega o recipiente, esquenta a água, separa o pano, senta. O gesto retoma sozinho. Tu não precisas explicar nada para ninguém, nem para ti mesmo. E há uma última verdade, dessas que custam a entrar quando tudo está apressado, mas que se assenta com o tempo. Cuidar do próprio corpo desta forma simples é, em si, uma forma de cuidar das pessoas que tu amas. Porque a versão tua que entra na noite com o sistema nervoso regulado é uma versão que escuta melhor, que responde com mais calma, que tem paciência mais longa, que não leva os ombros pesados para a mesa do jantar. As pessoas próximas vivem dentro do clima que tu emites. Quando tu chegas tenso, todo mundo na casa fica tenso. Quando tu chegas leve, todo mundo respira melhor. O fio quente da água, ao final, não é só sobre ti. É sobre todos os que vivem ao teu redor. Tu cuidas de ti e cuida dos outros sem precisar dizer uma palavra a mais. E isso, talvez, seja a coisa mais bonita deste gesto antigo. Ele cura em silêncio e propaga em silêncio. Sem propaganda, sem alarde. Apenas pelo simples fato de tu existires um pouco mais sereno na vida das pessoas que te cercam. Algum dia, quem sabe daqui a anos, alguém vai te perguntar como tu te tornaste tão calmo. E tu vais sorrir e vais dizer simplesmente, quase sem dar importância, eu coloco os pés na água ao entardecer. Aqui está então o resumo de tudo o que conversamos. Existe um sinal antigo, simples, acessível a qualquer pessoa, que devolve ao corpo humano o ritmo dele quando o ritmo se perdeu. Esse sinal é a imersão dos pés em água morna ao entardecer, durante 9 minutos, com respiração lenta acompanhando, seguida de 3 minutos de transição seca com um pano de algodão. Antes de tudo, uma frase de devolução pronunciada em voz baixa, dirigida ao próprio corpo. Esse é o protocolo inteiro. Não há mais nada a acrescentar. Não há truque secreto guardado para o final. Não há suplemento, não há dispositivo caro, não há aparelho a comprar. Está tudo aqui dito em palavras simples, da mesma forma que as parteiras das margens dos rios o transmitiam, mão a mão, geração após geração. E o que mais te peço é o seguinte: quando tu sentires, dentro de algumas semanas, que o gesto começou a fazer diferença na tua vida, ensina a alguém. Não com discurso técnico. Não com explicações sobre nervo vago ou sobre variabilidade cardíaca, apenas com simplicidade. Diz à tua mãe envelhecida, ou ao teu pai cansado, ou ao teu amigo de longa data que dorme mal: vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa que aprendi. Esquenta a água com ele. Pega o pano, senta ao lado, mostra como se faz. Não cobre que ele continue. Não pergunte se ele praticou. Apenas mostra. Se o gesto for verdadeiro, ele vai voltar para retomar quando precisar. Se não for, está tudo bem também. O importante é que tu tenhas oferecido.
É assim que esses saberes voltam ao mundo, não pela lei, não pelo livro, pela mão de alguém que recebeu e oferece adiante, sem cobrar nada em troca, sem esperar reconhecimento, sem fazer alarde. O gesto, assim, atravessa as gerações. E talvez em algum momento dos próximos anos, uma criança hoje pequena, que viu a mãe ou o pai colocando os pés na água ao entardecer, vai crescer fazendo o mesmo, sem nem se lembrar de onde aprendeu. Vai ser apenas algo natural na vida dela. E quando essa criança virar adulta e tiver os próprios filhos, vai mostrar o gesto a eles também. Tu serás, sem saber, o elo da cadeia que devolve o fio quente da água ao mundo. Esta é a verdadeira moral de tudo o que dissemos hoje. O que parecia perdido na correnteza apressada da vida moderna não estava perdido. Estava apenas adormecido, esperando que alguém parasse, ouvisse e lembrasse. Tu paraste, tu ouviste. Agora a parte mais bonita é tua. Antes de fechar este vídeo, eu quero te perguntar uma coisa, e quero que tu me respondas nos comentários, sem pensar muito, com a primeira resposta que vier. Há quanto tempo tu não cuida do teu próprio corpo de uma forma realmente gentil, sem cobrança, sem performance, sem objetivo nenhum a não ser estar bem? Escreve a resposta. Pode ser semanas, pode ser anos, pode ser talvez a tua vida inteira. Não há resposta errada, só há a resposta tua. E se este vídeo te tocou, deixa um like, inscreve-te no canal, ativa o sininho de notificações para receber os próximos protocolos antigos que ainda vou te trazer aqui. Compartilha com alguém que precisa ouvir isto hoje. Teu corpo já está esperando. Vai buscar o recipiente.